Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: diferentes modos de estudo, pensamentos supérfluos, desapego, observação real, limitações, alimentar animais silvestres, resgate de animais e castração e evolução de animais. E uma pessoa diz que ultimamente ele tem observado que quando ouve uma partilha ou quando escuta um CD, que ele não consegue se lembrar do assunto que escutou. E ele quer saber se isto é normal, porque às vezes ele se indaga o que está acontecendo com ele. Se ele estacionou nesse ponto ou o que se passa. Então, pode ser que você esteja assimilando a energia e não os conceitos. Nós podemos necessitar de alguns conceitos, mas outros necessitam da energia que a partilha desenvolve, da energia que o CD desenvolve. Então, são trabalhos em vários níveis. Alguns necessitam ordenar a mente, necessitam de ter resposta para certas perguntas, necessitam de ver certas coisas de outros ângulos. Então, esses estão ligados ao conteúdo, mas há aqueles que estão ligados à energia, que aquilo emana e que aquilo desenvolve. Quando nós estamos coligados com a energia, nós acabamos desenvolvendo naquela direção, mas por outras vias, através de um desenvolvimento da energia e não do conceito mental. E qual é a forma mais simples para deixarmos de ter pensamentos supérfluos? É ocupar a mente com uma reflexão superior, não sobre coisas do dia a dia comuns. Você reserva um espaço de tempo para se ocupar de pensar em coisas que não sejam o comum, que não sejam o normal, que não sejam as coisas práticas da vida. Refletir sobre o que lê, ou sobre o que ouve e trabalhar, colocar a mente nisto. E assim, os pensamentos supérfluos não vão sendo vitalizados, porque você está pensando em outras coisas. Você está pensando em coisas que você optou como coisas úteis para você. Quem tem o hábito de ler tem oportunidade de eliminar pensamentos supérfluos muito mais do que quem não tem o hábito de ler. As pessoas escrevem livros a serviço da humanidade para que a humanidade possa ocupar a mente com certos temas. E com isto vão educando a mente, vão modificando a mente, vão transformando a mente e vão melhorando, elevando o seu sistema de pensamentos. Por isso que se escreve livros para as pessoas que leem, que gostam de ler. Com isso elas vão trabalhando a mente. E uma pessoa sonhou que estava sentada e descalça. E que ao seu redor havia inúmeros pares de sapato. O que este sonho está simbolizando? Estar descalça nos sonhos pode querer dizer que a gente está relativamente desapegado. Já está caminhando descalço, isto é, já está desapegado de certas coisas. Agora, se estava sentada, é sinal que ainda não está em serviço. Então, já está relativamente desapegada, mas ainda está sentada. Não está ainda em ação, não está ainda em ação espiritual. E ao seu redor havia inúmeros pares de sapato. Isto é, isto pode ser todas aquelas oportunidades que ela teve ou tem de caminhar humanamente e que ela não está usando. Ela já se desapegou de tudo isto. E ela pode ver, então, pelo número de sapatos, ela pode ver o número de coisas que ela já conseguiu se trabalhar, que já conseguiu se liberar. Uma pessoa está perguntando
como se faz para observar sem o mental? Se nós estamos observando alguma coisa e ao mesmo tempo comentando mentalmente, ou se nós estamos observando e criticando, se nós estamos observando, aprovando ou reprovando, nós estamos observando com o mental. A gente está observando verdadeiramente é quando nós não comentamos mentalmente o que vemos. São pouquíssimos os que observam realmente. Porque, em geral, as observações são falsas, porque enquanto a gente vê, a gente comenta mentalmente. Então aquilo vai mudando o jeito de ver. Você vê uma coisa e aplica um conceito ali. Então você já deixou de ver realmente. Então, observar sem o mental é a gente conseguir olhar as coisas sem nenhum comentário. Aí sim você está realmente observando. São muito raros os que conseguem fazer isto, mas isto é um treinamento, isto é um estudo. E que a gente começa por ir reduzindo as nossas reações naquilo que observa, não? Mesmo depois de ter observado e reagido, procura dissolver aquela reação, olhar de novo. Isto é um trabalho. Isto é um dos trabalhos que nós temos que fazer com a mente. E se não nos chamam a atenção para isto, a gente nem se lembra de fazer esse trabalho. Porque é natural na gente olhar e já julgar, mesmo aprovando. Então você não está realmente observando. Qualquer movimento que você faça com a mente, enquanto vê, você já está vendo a sua maneira, observando a sua maneira, mas não observando realmente, não vendo realmente. E uma pessoa diz que nós somos quase sempre impedidos de fazer uma série de coisas. E isso nos gera muita impotência diante de tudo. E esta pessoa constatou na vida dele que ele só consegue fazer o necessário e o básico e nada mais. Tudo que ele quer fazer de criativo a mais não lhe é dado de fazer. Então ele se sente muito impedido de fazer aquilo que ele quer. E como é que se pode ver isto? Existem certas limitações nas quais nós nos encontramos que são retornos kármicos. Então, nós podemos ter limitado alguém em certas coisas e isto retorna e nós a uma certa altura vamos nos encontrar limitados naquilo, como retorno kármico, para equilibrar a nossa relação com o outro. Porque se você limita alguém, e se você não tem possibilidade de desfazer aquilo, aquilo fica resolvido se o destino te limita em alguma coisa. Porque aí você fica equilibrado com o outro. Você fica equilibrado porque ficou limitado naquilo que você limitou o outro. Então equilibrou, compreende? Então existem certas limitações que são para isso. São trabalhos kármicos em nós, regidos pelo eu superior, porque só o eu superior pode organizar essas coisas. A mente, o consciente, não sabe nada disto, mas o eu superior sabe. Então o eu superior, que está visando a sua liberação do karma material, o eu superior te limita em certas coisas para você equilibrar o que você fez a um outro. E aí você fica liberto daquele karma de limitação. Porque você já recebeu a limitação, já equilibrou e vocês ficaram equilibrados. Mas existem também limitações que não são por esse motivo. Muitas vezes nós nos encontramos limitados em certas coisas para não fazermos mal. Porque nós não sabemos o que é o bem e o que é o mal, não é?
Você pode estar fazendo uma coisa com a melhor das intenções, está fazendo um mal terrível. E pode estar fazendo uma coisa, até meio inconscientemente, está fazendo um bem enorme. Nós não temos muito controle nem do mal que fazemos e nem do bem que fazemos. Isso nós não conhecemos. Então, em certos momentos da nossa evolução, o eu superior vê que nós vamos fazer um certo mal além daquilo que seria razoável. Então ele nos limita para que a gente não possa fazer, para que a gente fique impotente de fazer uma coisa. Então, há limitações trazidas pelo eu superior para que você não consiga fazer o que ele não está aprovando, ele não está considerando evolutivo. Então, se nós temos alguma limitação, se nós queremos fazer alguma coisa e não conseguimos, poderemos ver desta forma. Aí nos acalmamos e não criamos mais um conflito na nossa personalidade. Porque, transcendido esse nível de personalidade, não há mais esses problemas. Transcendido esse nível, quando você não está mais com a proposta de fazer o que a sua personalidade acha, mas quando você já está na ordem de ideias de fazer o que a sua vontade profunda quer que você faça, aí essas coisas mudam bastante. Porque se você está nessa proposta de fazer a vontade profunda em você, você não vai se importar com uma limitação. Você vai compreender perfeitamente que você está limitado porque a sua vontade profunda assim quer. Então, esses problemas mudam completamente. De forma que, para se tratar uma pessoa destas coisas, precisa ver o ponto da pessoa, porque os tratamentos são diferentes. Há alguém que quer fazer uma coisa e não pode, e que você tem que ajudá-lo a fazer, para uma realização dele, em nível bem pessoal. Mas aí cabe a você ajudá-lo a fazer. E outras situações que ele não consegue fazer, e que você tem que ajudá-lo a compreender por que ele não deve mesmo fazer. Então, cada ser humano está com uma questão. As questões não são iguais e, portanto, as formas de resolver também não são iguais. Para cada questão existe uma forma de resolver. Não tem uma forma para duas questões. Quer dizer, se a gente fosse mesmo fazer psicologia. Então nós somos muitas vezes preservados de não fazer coisas que causariam grandes estragos, o que não é bom karmicamente para a vida do ser. Então nós somos preservados quando estamos limitados. Nós não estamos fazendo uma apologia das limitações. Estamos vendo as limitações quando elas são positivas. E uma pessoa pergunta, quando alimentamos as aves e a outros animais da fauna silvestre, nós não os estamos fazendo dependentes de nós e com isso não retrasamos a sua evolução? Nós temos que ter presente que todos esses animais silvestres e todas essas aves estão atravessando um momento muito difícil, porque eles estão encontrando campos envenenados, terras envenenadas, de forma que a situação deles não é uma situação normal, é uma situação também de juízo. Nós devemos ter o discernimento, não? Se é esse o nosso trabalho, de estar dando alimento àqueles que aparecem, ou se não é esse o nosso trabalho. Cada um de nós tem um serviço a fazer, e alguns têm como serviço ajudar o reino animal. Então, cada um deve ver com a sua própria luz interior qual é o seu trabalho. E aqui uma pessoa querendo fazer bem para os animais, passou a recolher gatos e cães e levar para casa. E esses animais ou fogem, ou são mortos por pessoas que passam, enfim, não houve um caso em que desse certo. No seu caso, e pelo que você descreve,
não deve ser você a escolher os animais, mas você deve aguardar que um animal escolha você. Você aguarde e se vê logo quando um animal nos escolheu. Se um animal escolher você, aí você pode não passar mais por essa experiência. Mas enquanto você estiver escolhendo os animais e levando para casa deste jeito, isto não vai dar certo. Quando um animal nos escolhe, é porque ele necessita da nossa energia. E nesse caso, eles vão ser muito gratos pelo que se fizer por eles e vão ser fiéis. De forma que é sempre bom a gente esperar que os animais nos escolham. E se os animais têm livre arbítrio? E quando nós os castramos, nós não estamos interferindo no livre-arbítrio deles? Os animais, em geral, não têm exatamente livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é um dom da mente. E um animal começa a conhecer o livre-arbítrio é quando ele já tem uma mente organizada. A maioria dos animais ainda age por instinto. Tanto assim que uma gata, um cão, um animal, quando procria continuamente, ele não tem uma escolha, que ele quer procriar ou não quer procriar. Ele vai por instinto, instinto procriador, em geral. Então, quando você os castra, você está eventualmente substituindo o que ele faria se entendesse a situação dele. Por exemplo, se uma gata de rua, se ela pudesse entender que ela vai fazer de 3 em 3 meses uma ninhada de gatinhos, se ela pudesse entender isto, ela não os faria. Porque ela já sabe que vão passar fome, que vão virar sabão, não é? Que eles vão... Enfim, tudo isso que acontece com os animais. Quer dizer, se ela tivesse mente, ela não faria tantos gatinhos. Então, isso demonstra que eles não têm ainda uma mente, que eles agem por instinto. Quando você os castra, eu estou falando em casos racionais, não estou falando em casos desordenados. Então, quando você os castra, você ajuda que toda aquela energia instintiva dele vá subindo para a cabeça. Então não é que ele vá ser um pensador, não é que ele vá ter um livre-arbítrio, mas ele vai ficar numa situação um pouco diferente dos outros animais, porque a energia dele já está na cabeça. Então, ele já mudou de situação. Agora, como ele não tem livre-arbítrio, você que tem que observar se no seu modo de ver é melhor para ele que ele comece a se transformar num ser humano. E para isso, se ele for castrado, isto vai facilitar. Se ele não for castrado, não vai facilitar tanto. Então, quando nós castramos um animal, nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. A gente não está apenas mutilando um animal, mas que a gente tem consciência do que está fazendo. Agora, isso é muito misterioso e precisaria, para a gente afirmar, que a gente tivesse um conhecimento interno de cada animal. Mas pode ser sim que um animal, por exemplo, já tenha erguido tanto a sua energia instintiva, que essa energia instintiva já esteja trabalhando no cérebro, trabalhando na parte da cabeça dele, não? Se isso está acontecendo assim, é possível que um animal desses domésticos chegue até a começar a pensar. Pode começar a pensar. E há animais que, se você observa, quando eles te olham, você vê que eles estão pensando. Mas não são todos, não. Alguns te olham te vendo, percebendo, sentindo o que você é, no entender deles. Mas uns te olham pensando, já tem ali um princípio de pensamento.
aí é uma responsabilidade maior. Porque se ele já tem um princípio de pensamento, ele já está começando a fazer uma formação de modo de pensar naquilo que a situação animal permite, que não é um pensamento humano, mas pode ser já um princípio de pensamento. E quem convive por bastante tempo com certos animais mais evoluídos, percebe nitidamente que eles estão pensando. E o que eles estão pensando também. Mas isso não é comum, as pessoas não estão atentas a isso, as pessoas não estão interessadas nisso, e não estando interessadas nisso, não estão ajudando os animais a desenvolver isto. Porque se nós estivermos atentos para ver o que um animal está pensando, isto vai fazer com que ele seja estimulado a pensar. Ele está sendo estimulado pela nossa mente, que está querendo ver o que ele está pensando, e aí pode começar, sim, um princípio de pensamento nele, que tem limites. Porque de um certo limite, o material mental do animal não pode passar, como animal. Eles podem perceber o nosso pensamento, sim, eles percebem. Isto é, mesmo que ele não perceba o nosso pensamento, como animal ele pode perceber pelo instinto. Como animal, ele pode perceber pelo plexo solar. Se ele já é um animal evoluído, ele percebe você pelo plexo solar, não pelo instinto. Isso já é uma percepção maior do que um animal simplesmente instintivo. Você vê, certos animais fogem de você mesmo quando você quer ajudá-los. Quer dizer, ele está te percebendo. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas emergiendo.